Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 461 e minguando até 829 dias, 20 de março de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize este vídeo, isto é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam estar voltando com mais praticidade, né? Para que vocês acompanhem tudo que está sendo dito, pois esse blog diário, ele é uma continuidade, não perca nada. Volte e Deus do princípio aonde eu comecei a gravar, né, quando eu criei esse canal, né, Deus do primeiro blog que eu gravei, né, no primeiro blog, volta e vejam tudo que foram dito, certo? E deixa de ser essa vítima social. Este é o blog de 461, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, e eu sempre deixo na descrição 3 vídeos para referência, uma antes que antecede a esse, outro que, né, uma abertura do blog diário, né, e outra que é uma referência desse título da mesma forma, né. A abertura deste blog é o blog de 393, né, e a referência desse blog diário eu coloquei como 399. Eu sempre vou fazer isso com meus vídeos. Eu estou com a ideia agora de acrescentar mais 4 vídeos na descrição, né, mais 4 para 3, vai depender muito, né, se porque eu quero colocar uma abertura e mais uma referência. Eu quero também colocar um blog que antecede a esse, né, por exemplo, eu coloco um blog anterior, né, na descrição, eu vou começar a colocar agora, a partir de agora eu vou começar a colocar um blog depois também, né. Por exemplo, este é o blog de 461. Eu vou colocar o antes e um blog antes desse e o depois. Para quê? Para que vocês possam ter praticidade. O blog é uma continuidade, vai ter um blog exato daquele que está produzindo, e vai ter um blog antes, um blog depois. Vou colocar uma abertura e depois eu vou colocar uma referência do título. Vou pegar o melhor título, vou pegar o melhor do blog diário, né, e vou colocar isso. Essa referência do título, às vezes ele vai ter, às vezes ele não vai ter, mas 3 blogs eu vou costumar colocar na descrição dessa forma, antecedendo um blog antecedendo antes de um blog antes e um blog depois, que será produzido. Eu vou colocar antes hoje, e um antes e depois para que vocês possam acompanhar tudo com mais praticidade, ok? Eu estou colocando na descrição do vídeo, né, numerologia e depois eu coloco o blog diário. Essa descrição, ela também é o tag. O meu título dos meus blogs diários, ele mesmo é o tag para que vocês possam, pesquisar isso no Google, né, com mais precisão para vocês, de uma certa forma, treinar a esse robô a trazer esse algoritmo para este canal do YouTube, né. Fazendo isso, vocês, de uma certa forma, né, vai se permitir também se realizar com Deus, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto que Deus está se realizando comigo à medida das
vezes que você abrir a porta para este blog diário, você também vai permitir. Porém, só faça isso se você se sentir bem, né? Não se sinta na obrigação de fazer nada, faça com liberdade. Se você não compreendeu nada que está sendo dito no blog diário, não faça nada, ok? Não faça nada, tudo bem? Entenda isso de todas as formas, ok? Vou fazer mais dois blogs diários sobre esse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, né? E sendo que subtítulo é Relação às Duas Testemunhas. Eu falei que ia chegar até o número 70. Falta 2 números para chegar, 2 blogs diários para chegar ao número 70. Então eu vou terminar, com mais esses 2 blogs diários, vai chegar ao número 70 e vamos finalizar esse título e vamos começar no outro, depois logo em seguida vamos entrar no outro. Vocês acompanhem da mesma forma, certo? Eu abordei o título de Enoque, o pai da vida, né, e chegando lá nós vamos entender tudo sobre, né, essa ideologia sobre Enoque, nós vamos falar de todas as formas para que nada seja, incompreendido, né, fazendo a dimensão sobre essa dimensão Cristo e as dimensões sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos ler o contexto, né, e depois nós vamos para a expressão livre. A expressão livre é a dimensão Cristo e a dimensão sociais, uma mediação entre um e outro, ok? Vamos então ler esse contexto, depois nós vamos vir com a expressão livre, ok? Vamos lá. A mãe, ela pode representar um corpo emocional, e sendo a própria mãe, ou pode representar uma ideologia do corpo emocional, sendo mais específico, Tiago à direita do corpo emocional Pedro e João à esquerda do corpo emocional Pedro, e representando a formação de Cristo. Isto sim, e para que cada corpo em específico possa produzir a consciência da vida no interior do corpo e a consciência do relacionamento social no exterior do corpo e representando cada corpo em específico, deixando um pouco a ideologia, né, de Manuel e Jesus, para que cada corpo tenha a sua consciência com Deus e em Cristo, ok? Vamos então para a expressão livre, né, e vamos compreender. Vamos pegar parte, né, desse contexto e vamos falar. Quando eu digo assim, a mãe, ela pode representar um corpo emocional e sendo a própria mãe, eu estou falando da minha realidade, né? Eu tenho a minha mãe, né? Eu nasci da minha mãe. Então essa é a minha mãe, é a realidade. O que passar disso aí vira ideologia. Ideologia, uma coisa significativa para que vocês possam compreender. Toda ideia, né, de você estar propagando, né, as coisas, ela vem de uma forma ideológica, ela vem de uma forma significativa. A Bíblia é significativa, né, as expressões significativas, ela é uma flexibilidade para que nós possamos entender essas nossas realidades. Entenda que ela sai do mundo significativo para dar uma realidade. Quando ela chegar na realidade da minha sendo a minha mãe própria, nós vamos estar compreendido tudo sobre esse mundo tudo sobre esse mundo globalizado, sobre o idealismo da significação das palavras. Entenda isso? Tudo isso é uma flexibilidade. As pessoas que têm consciência, elas podem fazer disso uma coisa boa, certo? As pessoas que não tiverem conhecimento, elas vai fazer disso uma crise emocional apenas, ok? Né? Ou ela pode representar minha mãe, ou pode representar uma ideologia no corpo emocional, né? Como eu tenho dito, sendo mais específico, agora sim, ela sendo mais específico, Tiago à direita do corpo emocional de Pedro, né? E João à esquerda do corpo emocional Pedro, e representando a formação de Cristo. Essa é a ideologia, né? No tempo real da profecia, ela vinha como Paulo, porque Paulo, de uma certa forma, ele estava se movendo junto com Emanuel, junto com Deus, digamos assim. Mas nesse fim desse tempo, esse espírito ele vai ganhar uma consciência da vida. Essa consciência da vida é Tiago, certo?
Aí, a mãe aqui já é ideológico. Esse corpo emocional é mãe. Ela está dando uma referência, né, desse nosso corpo emocional. Na Bíblia significativa, todo o corpo emocional ele é referido como uma mulher. Uma mulher, né? Pode pegar várias expressões bíblicas da Bíblia significativa. Noiva do Cordeiro, né? Tem várias outras expressões que explica que a mulher é o corpo emocional. Que nessa causa aqui nós estamos continuando com essa significação. Pedro com o corpo emocional, Tiago do lado direito e João do lado esquerdo. O João, do relacionamento social, ele vai ter uma divisão sobre o bem e sobre o mal, mas esse aqui, o Tiago, ele não tem divisão. Por que que ele não tem divisão? Porque ele vai representar o nosso espírito, a consciência da vida, no nosso interior de corpo, entende? Ele vai representar isso para nós, ok? Entenda isso. Aqui você já está vendo que a testemunha é uma responsabilidade de conscientização espiritual. Não tem nada a ver com corpo emocional. Você vê, nada do lado de cá tem corpo emocional e nada do lado de cá tem um corpo emocional. O que temos aqui é o corpo de Pedro, um corpo emocional apenas, um corpo Pedro emocional, certo? Entenda isso, ok? E representando a formação de Cristo. Isto sim, e para que cada corpo em específico possa produzir a consciência da vida no interior do corpo e a consciência do relacionamento social no exterior do corpo, e representando cada corpo em específico. E deixando um pouco a ideologia de Emanuel e Jesus, para que cada corpo tenha a sua consciência com Deus e com Cristo. Quando eu falo deixando um pouco essa ideologia, porque Emanuel hoje, ele é uma expressão, né, das línguas, e Jesus também é uma expressão das línguas. Eles não representam nada de um corpo físico e emocional mais. Emanuel representava um corpo emocional quando ele estava presente. Naquele tempo, né, ele estava presente. Hoje, os dois viraram uma língua. Os atos conscientes jogam essa língua toda para fora para fazer trabalho social lá fora. Usa essas duas línguas lá fora, ok? Usa essas duas línguas lá fora. De uma certa forma, Emanuel, ele tem essa ideologia, né, da presença né, desse nosso corpo emocional, né? E Jesus ele tem essa ideologia da imagem do corpo emocional e tem também uma ideologia que explica ele sendo o próprio Cristo, né? O Jesus do relacionamento social ou o próprio Cristo, ok? Entenda isso. E que no futuro o Cristo não tem mais esse nome, porque esse nome foi corrompido. Eu tenho dito isso várias vezes, vocês compreendam isso. Ele já tem um novo nome, Deus já reservou um novo nome para ele, para que vocês não permaneçam nesse escândalo, certo? De que o homem, corpo emocional, é Deus. Ele não é Deus. Sendo que Deus, né, ele criou o homem perfeito na sua glória e formou o homem perfeito no seu Cristo. Hoje nós estamos habitados em Cristo, ok? Em Cristo. Em Cristo é todas essas dimensões aí, todas essas criações, todas essas grandezas, de uma certa forma. O que dá referência do Cristo são a inversão dos corpos emocionais, que de uma certa forma, aí todos os corpos caem na espiritualidade de Deus. A espiritualidade de Deus para os corpos emocionais é o Cristo. E a espiritualidade de Deus, da criação de Deus, é a glória de Deus, o poder de Deus, né? Que o Cristo, se você tiver muita consciência, você pode entender que ele é o poder de Deus. Mas se não, não entenda nada disso. Não entenda que ele é o poder de Deus. É melhor que você entenda que ele é o Cristo, porque ele é a ciência do bem e do mal. Se você não tiver uma interpretação boa para interpretar a natureza de Deus, a realidade da glória e do seu poder, deixa ele como Cristo mesmo, porque aí seus corpos ficam flexionados, né? Para que você possa relacionar o bem e o mal a outros corpos, ok? Porque, de uma certa forma, qualquer coisa que vocês fizerem, vocês vão cair na espiritualidade de Deus, né? Que é a ciência do bem e do mal, que é o próprio Cristo, ok?
Que a nossa realidade, que Deus criou o homem perfeito, ele é criado no poder de Deus, na glória de Deus, são coisas diferentes de você compreender, porque esse poder, essa criação, ela não é mutável, mas esse Cristo sim, ele vai ganhando uma mutação com os pensamentos dos corpos, né, dos corpos em específico. E para Deus, ele continua ainda sendo o poder de Deus, porque a ciência dele, né, ele tem consciência na sua realidade. O Cristo está apenas uma flexibilidade. Para Deus, o Cristo é apenas uma flexibilidade dos corpos emocionais para que Deus possa alcançar todo o mundo globalizado, né, seja pelo anticristo ou seja pela consciência né, dessa espiritualidade sobre a ciência do bem e do mal, ok? Vamos fazer a leitura do próximo contexto e vamos, né, eh, seguir em frente, ok? A consciência habitada vai representar a vida e, sendo mais específico, Tiago, e estando este à direita do corpo emocional, Pedro. A consciência desabitada é João, e estando esta à esquerda do corpo emocional, Pedro. Sendo que a mãe, ela vai representar um corpo emocional, e sendo específico, Pedro. E isto tudo formando uma ideologia, tudo formando a ideologia, né? Eu já abri falando muito claro que existe uma realidade nas nossas expressões, né? Hoje a minha realidade é a minha mãe, né? Mas aí eu quero fazer uma ideologia, eu uso tudo que tem dentro da sociedade, todas as expressões, para que minha consciência fique flexionada, para que eu possa trazer uma mensagem sobre a dimensão Cristo e sobre as dimensões sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade. As dimensões sociais, hoje, ela não é uma realidade, ela é uma significação. Mas se as dimensões sociais fosse uma realidade, eu poderia entender que a minha mãe estava dentro dessa dimensão social, né? Que teria ser social, mas não. A sociedade, ela é significativa, então é dimensões sociais significativa. Ela não, essa sociedade não tem uma realidade. Então, quando eu faço uma ideologia sobre as dimensões sociais, ela é significativa para o dia de hoje, ok? É certo que eu tenha consciência no que é mãe para mim, no que é a minha mãe, a minha realidade, a minha mãe realidade, certo? Que de uma certa forma ela está fora dessas dimensões sociais, certo? Porque é uma realização, é uma intimidade, assim, é um relacionamento mais íntimo, mais próximo de mim, digamos assim. Não tem nada a ver com aquilo que está negado dentro das dimensões sociais, ok? Vamos fazer a expressão livre por esse contexto. Vamos lá. A consciência habitada vai representar a vida e, sendo mais específico, Tiago. E estando este à direita do corpo emocional, Pedro, né? Eu já tenho dito, né? Está à direita aqui. Vai ficar bem no lugar do Paulo, porque essa espiritualidade vai ficar bem aqui no lugar de Paulo, porque essa espiritualidade é ela que nos traz a consciência da vida, ok? Ela que nos traz a consciência da vida, certo? Vamos entender dessa forma, ok? A consciência desabitada é o João, estando este à esquerda do corpo emocional Pedro. Sendo que a mãe, ela vai representar um corpo emocional, e sendo específico Pedro. Isto tudo formando uma ideologia para Cristo, né? Formando uma ideologia para Cristo. Este João aqui, ele é muito flexionado. Ele pode representar a realidade desse corpo, ou ele pode ficar aqui apenas numa ideologia, na postura que Jesus está hoje, Jesus do relacionamento social, né? Apenas de uma certa forma, né, ideológico, sobre uma ideologia, uma ideia expressiva, certo? Deus, de quando nós temos um corpo emocional, nós podemos dar a vida para essa falsidade, certo? Quando a expressão está bem aberta, bem esclarecedor, né, ela cria uma realidade, uma sinceridade. Se as pessoas estiverem compreendendo tudo que está sendo dito, ela deixa de ser significativa para começar a entrar em uma realização, em uma realidade, entende? Para que nosso corpo possa ser glorificado com Cristo, bem aqui fora desse nosso corpo emocional. Vai representar que o nosso relacionamento social, nós estamos sendo honestos com o nosso relacionamento social.
que nós estamos entregando uma coisa honesta com elas, nós estamos nos permitindo para uma coisa que a gente podemos compreender e o outro corpo também possa compreender, certo? Sem enganar ela, sem extorquir a consciência dela, permitindo que nós podemos nos realizar junto, né, com sinceridade, com alegria, de todas as formas, ok? Entendendo tudo isso, eu, vou dar uma pausa aqui para mim explicar mais uma coisa, né. Primeiro eu peço a vocês que se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, isso é importante. Faça isso só se você sentir, né, livre para fazer isso. Se você não entendeu nada que está sendo dito, não faça nada, certo? Faça aquilo que você entenda que é bom. Aquilo que você não entenda que é bom, você está com dúvida, não precisa fazer nada. Não faça nada, ok? Entenda isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nos blogs anteriores a esse, eu fiz uma expressão livre, né, porque aquela expressão livre já era, né, uma explicação. Então, por isso eu não fiz a leitura corrida e não vou fazer. Mas dessas duas em específico aqui, para terminar essas duas partes desse título, né, a renovação de Jerusalém, as duas testemunhas, a renovação de Jerusalém, eu vou fazer uma leitura corrida sobre esses dois, para que nós possamos compreender isso de todas as formas, ok? Vamos para o próximo contexto e vamos fazer uma expressão livre, né? Aqui tudo aqui é só reforçando mesmo os contextos sobre aquilo, para deixar bem claro para nós chegar a uma conclusão exata de tudo, porque no final eu vou dar uma expressão livre para a gente tirar conclusão de todo esse nosso título, tudo aquilo que nós vimos e o que representa as duas testemunhas, certo? E nós vamos compreender isso e finalizar, colocar um ponto final, certo? E para acabar de vez com essas ideologias, né, de que, dessas ideologias, essas coisas significativas. Compreenda, né, várias formas, existe muitas possibilidades da gente entender isso de todas as formas, ok? Vamos lá para esse próximo contexto, então vamos seguir em frente. Sendo que a consciência do corpo interior vai ser representado por Tiago, e a consciência do corpo exterior vai ser representado por João. E Pedro, a consciência do corpo emocional, a sua espiritualidade real, dando uma origem da consciência do corpo interior como com o corpo emocional, e com a consciência do corpo interior com a espiritualidade do relacionamento social. Esta esquerda sendo para fora do corpo, ela vai representar o Jesus do relacionamento social, ou Cristo, né? Ou o próprio Cristo. E de forma que tudo vai formando fora do seu corpo para o conhecimento da consciência da vida e do relacionamento social, né? Esse título, ele às vezes parece que a gente está repetindo. Eu sempre pego um contexto repetindo ele realmente de uma certa forma para reforçar de novo. Vamos lá para a expressão livre que nós vamos a entender o que eu estou dizendo, ok? Vamos lá. Sendo que a consciência do corpo interior vai ser representado por Tiago, né? E a consciência do corpo exterior representado por João, de novo. E o corpo emocional do Pedro, né, vai ficar bem no meio, representando a espiritualidade do corpo interior, uma origem desse nosso interior, uma consciência, e o corpo exterior com, né, dando uma origem da consciência do corpo interior com o seu corpo emocional, né. Você tem consciência neste espírito, você dá uma palavra para ele e forma uma consciência. Essa consciência é a própria vida do corpo interior. Dentro de nosso corpo ele vai representar a vida, fora do nosso corpo ele vai representar a glória de um corpo comum. Quando ele estiver representando fora a glória de um corpo comum, significa que esse corpo, ele está sendo se realizado, ele está sendo realizado no seu interior, ele está sendo compreendido, ele está sendo amado, ele está amando as pessoas, ele está feliz, ele está alegre, ele está livre realmente. Eles não estão presos em teologia. Quando esse corpo está se realizando
com essa consciência da vida. A consciência da vida, ela é uma espiritualidade, é uma expressão das nossas palavras, que nós estamos compreendendo o outro está compreendendo nós. No tempo da Guerra Fria, essa compreensão, esse entendimento ganha uma complexidade muito grande, certo? Que determinada situação, os atos conscientes, eles entendem as pessoas, mas as pessoas não entendem ele. É que nem antigamente os profetas elas era Marte, né, sofria Marte. E às vezes o profeta entendia, ensinava, amava, mas as pessoas matava inconscientemente aqueles profetas. Hoje, da mesma forma, as pessoas oferecem trabalho, mas aí eles ataca, faz guerra, né, não sabe que as coisas dependem de que todo mundo fique unido para ter um juízo eterno, para ter uma realização no nosso corpo. Então o nosso trabalho, ele vem como negado, mas não é um trabalho negado. As consciências fica assim. E por esse motivo eu vejo a importância desse proceder de Deus, né, de eu não ter a fama desse meu corpo emocional. Eu estar apenas na espiritualidade, em oculto, em secreto, junto com aqueles que têm, que tá recebendo essa mensagem, certo? E fazendo esse trabalho no secreto, dando a nós as conscientização de todas essas grandezas de Deus, certo? Para quê? Para que esse corpo não sofre pressão emocional da ignorância, da estupidez de outros corpos, certo? Eu treinei meu corpo para fazer isso, certo? Mas eu não acho isso mais necessário, eu sofrer humilhação por causa do outro, não por causa de mim. Não significa que eu não suporto a ignorância das pessoas. Eu não importo com isso, mas eu importo com as pessoas, porque à medida da forma que você se espalhe uma coisa negada das suas emoções, você afeta as pessoas que estão ao seu lado, né. O que no diz a expressão, né, é melhor, "ai daquele que escandaliza", né, a um desses meus pequeninos, quando você desvia ela do caminho de uma realização, de um sonho, né, e você faça isso por coisas emocionais, por ignorância, por estupidez, você acaba tomando o cargo daquela pessoa, certo? Ou seja, eu não importo de sofrer, né, situação não por causa de mim, mas por causa da realização de outras pessoas. Se eu, determinada situação, se o meu corpo emocional alcança a fama e as pessoas entender inveja, entender soberba, entender ignorância, entender estupidez, entender a vida dele pessoal mais importante do que essa minha missão, tudo que eu fizer será em vão, porque a própria ideia onde que eu poderia, né, trazer uma consciência, aquela inconsciência, ela vai sufocar a minha consciência. Em outro determinado tempo, né, a conscientização dos corpos, ela pode sufocar aquelas outras que restaram e que não, né, se apegaram à verdade, que não se apegaram à realidade de Deus, e que de uma certa forma, e quando isso vier expandir, ela vai expandir pela uma espiritualidade de Cristo para se realizar, para que todos os corpos se realizem. Aí não vai ter como as pessoas escapar, vai encher para toda a terra e tal. Então nós vamos permitir no trabalho e vamos deixar Deus guiar da mesma forma e vamos mediar os restos que sobraram para que a todos os corpos seja realizado da mesma forma, com a palavra, com a verdade de Deus, com toda a realização. Olha aí o que foi dito aí, tudo caminhando para um juízo final, um toque final, né, nessas realização da humanidade, tudo caminhando direitinho. Vê aí dentro da internet até mesmo essas coisas mais loucas, significativas, né, coisas que tudo que tem dentro da internet, essas falsidades, até isso, né, de uma certa forma, está contribuindo, porque isso já é um trabalho unificado, já é um trabalho conjunto com todas, né. Existe pessoas que estão no trabalho, se permitindo trabalho por interesse, tem outras pessoas que estão se permitindo porque ganharam conhecimento, ganharam consciência, entender os processos de Deus para esse Cristo grandioso. Entenda isso. Então entenda, por que que esse trabalho é assim? Né, para que as inconsciências elas não desviam a outras inconsciências do caminho de Deus, certo? E para que quando
essa conscientização for uma grande consciência, já tiver tomado o mundo todo de uma certa parte, né, já entrando nas ideias políticas exteriores, política interior, exteriores, geralmente essa ideia alcança mais esses tipos de pessoas a princípio, certo? Os grandes políticos, os grandes pessoas que estão postadas dentro da política, é geralmente essa. Para quê? Para ter uma situação aonde que, né, para que tudo seja levado ao juiz, compreenda isso. Eu não estou achando uma expressão correta para mim explicar isso, mas vocês compreendem. Então é importante, é muito importante esse trabalho em secreto para que as consciências emocionais não levem prejuízo. É igual hoje, no dia de hoje. Você nem conhece a pessoa, não conhece um político, aí está falando mal do político, né, o tempo todo, né, uma pessoa às vezes que, né, que não é muito escandaloso, pessoa que se acha melhor do que o outro. Eu não sei, né, quanto as pessoas se entendem, o quanto as pessoas não entendam o tanto que ela é ridículo, né, falando mal do seu irmão, né, sem julgando o seu irmão, sem ter, o conhecimento, sem ter o juízo correto, certo? Não dá certo, ok? E com a consciência do corpo exterior, né, e com a espiritualidade do relacionamento social, esta esquerda sendo para fora do corpo, ela vai ter um poder de representar o Jesus do relacionamento social ou o próprio Cristo, né. E de forma que tudo vai formando fora do seu corpo para conhecimento da consciência da vida e do relacionamento social. Quando eu falo formando fora do corpo, você está ouvindo sua voz, você está compreendendo sua voz, o entendimento, certo? Se for um Jesus do relacionamento social, você vai entender um reflexo desse meu corpo, né? Se for uma formação de Cristo, você vai entender, né, todas essas grandezas de Deus, toda essa formação, você vai se sentir parte, né, dessa grandeza, desse manso é o paraíso de Deus, ok? Existe uma ideia, né, de você deixar um reflexo ali do relacionamento social para trazer uma ideia. Se a pessoa tiver muita consciência, ele vai ver que não tem nada de Jesus do relacionamento social, que não tem nada de reflexo desse corpo emocional, que não tem nada. Tudo aí está suando, está sendo entregue, né, de uma certa forma, as pessoas tendo consciência nisso ou não. A gente está fazendo o trabalho, né, fazendo essas grandezas de Deus de uma certa forma e se permitindo, Deus realizar com esse corpo emocional. Entenda isso de todas as formas. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, isso é muito importante, né. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior, também vou deixar um blog posterior a este da mesma forma, para que vocês possam ter, né, uma consciência de tudo que está sendo dito, para que vocês possam ter uma realização, né, e ver tudo que foi dito, né. Esses dias eu estava vendo os meus blogs, os primeiros blogs, fazendo revisando, né, porque eu pretendo salvar ele, porque no futuro, quando eu tiver mais tempo, mais condições de trabalhar isso, eu posso melhorar as minhas expressões, existe muitas expressões que eu não consegui ligar ela uma na outra, ela ficou um pouco complexo, né. Eu estava comparando, por exemplo, 9 milênio com 9 meses que uma mulher fica grávida, então eu deixei de falar que a mulher de 9 meses e 9 milênio é uma coisa, ou seja, gerou muita complexidade, existe muitas coisas que possa ser compreendido sobre estes mesmos ideais trabalhado, né. É só vocês ter um pouco de atenção, voltar lá, ter um pouco de atenção, trabalhar a conscientização, não é nada para ficar engrandecendo um corpo emocional, porque um corpo emocional único, ele só vai poder ter a tristeza ou a frustração dessa emoção, só isso. Né, e tudo que eu fizer vai ficar perdido no tempo. Eu estou vivendo o melhor de mim hoje, eu estou feliz pelo melhor de mim que eu estou hoje. Se eu estou vivendo o pior de mim hoje, eu estou vivendo o pior de mim hoje, por exemplo,
Aí então, esse tempo que vai entendendo que essas realidades, nós somos únicos, de entendimento único. Aí vocês não têm os mesmos sentidos que eu tenho, se você não tem a tristeza que eu tenho, você não tem a alegria que eu tenho, isso significa que eu não represento nada para você e você não representa nada para mim. Eu não posso sentir as mesmas dores que você sente e nem você pode sentir as mesmas dores que eu sinto. Eu posso ter uma sensibilidade humana, né, e me entregar no trabalho social como uma dedicação, como um respeito, com respeito, com a dedicação, com carinho com os meus irmãos, com os meus próximos, eu posso fazer isso, né? Nós podemos fazer isso. Nós podemos, sempre podemos. Vai depender de como a gente quer permitir que Deus nos relacione a nós no nosso interior e como a gente quer transferir essa energia a outro corpo, né, que esteja dependendo dessas nossas palavras, né. Existe a expressão seguinte: se você não consegue ajudar, não atrapalhe. O que que eu quero dizer com isso? Né, se quando você possa trazer uma realidade de Deus, né, ajudar as pessoas de uma certa forma, mesmo você não sentindo a dor que ela sente, então de uma certa forma, quando você traz para ela paz, alegria, verdade, realização com Deus, automaticamente você pode estar conectando a única pessoa que pode reconhecer cada um. E quem é? Deus. Deus pode reconhecer os nossos íntimos, Ele pode sondar as nossas tristezas, as nossas alegrias, Ele pode fazer isso, mas um corpo emocional para o outro não pode. Nós estamos totalmente divididos, nós estamos na divisão de bens, cada um se responsabilizando pelos seus atos, cada um tomando as suas dores, cada um tomando as suas cruzes e seguindo com ela, difícil ou fácil, temos que seguir com ela, ela é nossa, é nossa, é nossa, porque isso é o nosso corpo emocional único, com entendimento único, só nós que temos a consciência e Deus, nenhum outro sabe o que está passando um com o outro, ninguém sabe disso, ok? Só Deus e nós. Eu posso, igual eu estou falando, me permitir, ao respeitar o meu relacionamento social, entregar para ele uma coisa real, uma coisa boa, uma coisa que possa dar certo à medida que ele possa permitir, posso fazer isso. Nós podemos. Nós podemos fazer isso, um para o outro. Nós podemos, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.